O que foi a Operação Farsa Jato, e qual as implicações dela no imperialismo norte-americano sobre o Brasil? A Operação Farsa Jato foi uma operação de intervenção do imperialismo norte-americano através de formas disfarçadas, mantendo o teatro da independência fajuta do país, que não beneficia os interesses deste mesmo país, justamente por ser uma mentira, utilizando uma retórica populista de combate à corrupção, porém escondendo por trás a intenção de derrubar o capital nacional que vinha crescendo e se tornando concorrente dos colonizadores norte-americanos, como já ocorreu na época de Getúlio Vargas, João Goulart, talvez no governo de Tancredo Neves, que nem chegou a ocorrer, e no governo Collor quando este tentou declarar a moratória da dívida. Vale lembrar do petróleo descoberto do pré-sal, que iria alavancar economicamente o país e ser investido na educação, o que consolidaria o país como potência no futuro. Além de derrubar o capital nacional, o outro objetivo era impedir o reerguimento do país como potência mundial econômica e política com a ajuda do monopólio da imprensa golpista, aonde as principais redes de televisão e rádio, com a liderança da principal subserviente e atriz nesse processo, as organizações Globo. Essa imprensa fez campanha propagandística intensa a favor desse suposto combate à corrupção e contra a principal resistência nacionalista do Partido dos Trabalhadores, que apesar de serem corruptos igual a todos os outros partidos, passaram a ser os judeus da Alemanha nazista, os bodes expiatórios, o mal da humanidade, levando emocionalmente as pessoas a aderirem a essa narrativa, obviamente favorecidos por uma ignorância reinante e uma arrogância burra de pessoas que querem opinar sobre tudo e ser donas da verdade, sem se aperceber de que são mero gado do sistema, e de que são necessários anos de estudos e honestidade intelectual para se opinar sobre temas complexos como o da política, da história, da filosofia, da geopolítica, da sociologia e etc. O PT era a alternativa mais viável eleitoralmente de um nacionalismo econômico que levaria o país a se desenvolver, mas ainda com o dinheiro do pré-sal, mesmo sendo roubados pela dívida ilusória com o sistema financeiro internacional e o pagamento dos juros dessa dívida ilusória, o que não agradou os senhores e policiais do mundo, os IA. Então treinaram policiais federais e juízes brasileiros para fazer o serviço sujo, como foi exposto no prêmio que o condutor dessa farsa ganhou. O prêmio de ministro da Justiça dado pelo governo Bolsonaro ao senhor Sérgio Moro Assolini, fascista incubado e perigoso, lesa pátria e traidor do povo. Alguns destes agentes da lei e membros do judiciário realmente acreditaram nisso, outros são pulhas mesmo. A crise se agravou no segundo mandato da presidente Dilma, mesmo que ainda estivesse muito menor que agora no poço sem fundo do desgoverno Bolsonaro. A crise ocorreu em parte por uma política econômica equivocada e falta de articulação política de Dilma. Porém, por outro lado, o parlamento parou o país ao não votar mais medidas necessárias para o funcionamento do país durante 2 anos, por pura picuinha e golpismo, fazendo o país sangrar, utilizando termos dos próprios senadores golpistas da época em gravação veiculada na rede de TV, e neste meio podre de políticos corruptos e canalhas, estava o agora novo inimigo e da mesma laia que seus antigos companheiros, o palhaço Bolsonaro. Quem pagou a conta foi o povo.
Como sempre, o bode expiatório e ilusório foram justamente o partido que mais fez pelos mais humildes, quando em 2016 houve o golpe de Estado. E a presidente foi retirada ilegalmente do cargo por falta de clima político, o que se repete agora com o palhaço Bolsonaro, porém dessa vez o palhaço tem o apoio de parte importante dos militares. O que coloca em jogo a última coisa boa que ainda existia, as liberdades individuais e a democracia que mesmo com pouca fluidez progressivamente desde o golpe, existem em medida considerável. Como o próprio Sérgio Moro Solini disse, se ele tomasse parte do governo ficaria escancarada a parcialidade dele como juiz. O que se confirmou ao aceitar cargo de ministro da Justiça e prosseguir com a farsa jato como ministro. Claro, sem tocar nos corruptos amigos ou que têm poder demais para serem presos ou até investigados. O próprio Bolsonaro admitiu que o cargo de ministro já foi prometido antes da eleição. O que demonstra a fraude da impugnação da candidatura de Lula, principal candidato em termos de intenções de votos. O juiz foi desmascarado pela grande matéria jornalista do renomado e premiado jornalista mundialmente, o senhor Glenn Greenwald, que através de doação de hackers, expôs com provas que o juiz Sérgio Moro Solini orientou a acusação e ajudou com as supostas evidências, o que é contrário à lei. E que deveria inocentar Lula e afastá-lo do cargo por ser um juiz parcial e imoral, porém na realidade nada mudou no circo chamado Brasil, apenas Lula foi solto quando não era mais ameaça a nada. Para dar uma aparência de democracia ao golpe, o próprio juiz não negou nenhuma das informações por se achar acima do bem e do mal, e é amigo de Aécio Neves, atual deputado federal que tinha muitas provas e evidências para ser preso por corrupção, mas está solto no bem bom. Aécio ninguém clama que seja preso, então se percebe que é tudo uma farsa mal feita, onde alguns já começaram a acordar e outros morrerão acreditando ou fingindo acreditar na farsa jato, clamando inclusive pelo autoritarismo colonial e por genocídio e tortura de inocentes. Apenas por terem cérebro e dizerem não há uma ditadura, não serem escravos covardes e sem voz, sem visão. Logo a Operação Farsa Jato atingiu seu objetivo de destruir o capital nacional e afastar o nacionalismo econômico e político do poder, porém se mostrou com prazo de validade vencido, levando ao tudo ou nada do golpe militar e do Estado sanguinário autoritário, onde não existe lógica e apenas ódio gratuito e violência contra o próprio povo e contra os mais básicos direitos humanos em plena era da informação e da internet. Este golpe militar deve ser impedido por um impeachment deste palhaço que já cometeu 14 crimes de responsabilidade e o principal deles, clamar pelo fim do Estado democrático de direito que o permitiu ser presidente, contra as instituições democráticas, contra os direitos humanos e as liberdades individuais, mostrando que sempre foi o mesmo lixo humano que era antes, apenas esperou o momento para se mostrar sanguinário e autoritário, torturador e submisso ao imperialismo, coisas que sempre foi,